vão ter uma festa, as crianças lá no fundo vão se divertir lá, amém? Uma manhã de festa, uma manhã do Senhor, glória a Deus. Uau, eu estava ali sentado, recebendo da parte de Deus. Eu achei que eu vim aqui para pregar, para passar conhecimento, para passar uma mensagem a vocês. E no final das contas eu acabei recebendo da parte do Senhor, amém? Porque tem fogo aqui em cima desse altar. Tem fogo aqui nessa congregação hoje. A presença do Senhor é tão real. Tudo aquilo que Ele fez com os testemunhos, com os louvores, a igreja toda numa só fé, numa só união, num só batismo, numa só crença, num só Deus, o qual é por todos, em todos e para todos. E nessa manhã, que você saia daqui fortalecido no Senhor. Vai em Efésios 6, Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que nessa manhã você saia fortalecido daqui, cheio da presença e da graça de Deus sobre a tua vida. Amém? Glória a Jesus. Eu recebi uma palavra da parte de Deus que fazia uns 3 anos, irmãos, que eu queria pregar sobre essa mensagem, sobre essa palavra. 3 anos. Chegou uma hora que eu pensei: não é possível, Deus não vai deixar eu pregar. Porque a gente não prega o que a gente quer. A gente prega aquilo que Deus manda nós entregarmos ao povo. Por quê? Porque Ele conhece a necessidade da igreja, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: Deus conhece a tua necessidade. A Bíblia diz lá em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus explicando, Ele disse que Deus sabe tudo aquilo que nós necessitamos antes mesmo de nós pedirmos. Então Deus conhece a necessidade do seu povo. Então eu não vou entregar uma mensagem que seja minha, eu vou entregar algo que seja da parte de Deus, amém? E nesse culto de Natal, nessa noite onde nós estamos celebrando Jesus, Deus me deu um presente para entregar a vocês, que é uma mensagem que fazia tempo que estava me martelando no meu coração, que eu estava queimando por Jesus. Sabe, o ano passado eu digo, a minha esposa e eu, nós cuidamos dos adolescentes aqui da igreja, né? Temos ali 4 adolescentes fiéis, estão em todos os cultos de adolescente, eles estão aqui, amém? Glória a Deus? Glória a Deus. E o ano passado a minha esposa, ela ministrou pela primeira vez ela pregou, foi para os adolescentes. E aí lá em casa eu me lembro que quando ela estava meditando e falando, ela disse: olha, sabe o que eu vou pregar? Eu disse: o quê? Ela disse: eu vou pregar João 3. Aí eu disse: como é que é? A primeira palavra que tu vai anunciar é uma que faz 2 anos que eu estou pedindo para Deus deixar eu pregar e Ele não deixa. Aí para que Ele faz? Ele entrega para ti. Eu comecei a pensar: Deus, eu achei que tu gostava de mim, mas tu gosta da minha mulher. Mas na hora eu pensei, eu perguntei para ela: Deus deixou tu pregar João 3? Ela disse: sim, eu vou pregar João 3. Eu disse: amém, que Deus te abençoe. Um dia vai chegar a minha hora de pregar João 3 também. E João 3, eu vou ler o texto. E se tiver alguém, hoje o que Deus tem para falar aqui é muito forte. Se tiver alguém com horário marcado, você pode se levantar quietinho e depois sair sem fazer barulho, porque eu tenho certeza que a mensagem de Deus que Ele tem para essa manhã, Ele vai transformar vidas aqui hoje. Você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui com a unção que vem do alto. A unção poderosa do Senhor está aqui nessa manhã, e Ele vai derramar sobre a tua vida. Se você crê de todo o teu coração, você vai sair daqui fortalecido no Senhor, e você vai sair daqui cheio da presença do Espírito Santo. Você vai sair daqui nadando no rio de Deus, amém? Glória a Deus. João capítulo 3 diz o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus.
Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Fecha os teus olhos. Pai, nós te louvamos nessa manhã, Deus. Te damos graça, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, tem operado no nosso meio, por todas as maravilhas, sinais e prodígios, Deus, porque a tua glória é de acompanhar aqueles que crerem no teu santo nome. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor, que a tua palavra possa entrar nos corações como uma semente, que ela possa germinar e dar frutos a 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, que as pessoas saiam daqui fortalecidos no poder da palavra, porque a tua palavra ela é viva, a tua palavra é o verbo encarnado, a tua palavra é o Cristo vivo no nosso meio, e nós cremos, Senhor, que em ti nós já somos mais do que vencedores, que nós possamos ser cheios da tua presença, cheios da tua unção, cheios do teu óleo. Derrama, Senhor, nessa manhã, abre o céu sobre este lugar, abre o céu sobre este ambiente. Desde já nós frustramos todo o poder de Satanás, tudo aquilo que ele tem tentado contra o povo de Deus nessa manhã. Nós declaramos falido o poder das trevas, e em nome de Jesus, os cativos serão quebrados, os enfermos serão curados, os doentes serão sarados, os oprimidos serão livres, se serão cheios da tua presença. Em nome de Jesus declaramos os céus abertos, para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Uau. Essa mensagem começa num diálogo de um homem que era mestre em Israel, chamado Nicodemos. Nicodemos, ele conhecia tudo acerca da Torá, das leis. Ele tinha um pleno conhecimento das escrituras sagradas. Ele ensinava nas sinagogas, no templo. E ele vem conversar com Jesus, porque a fama de Jesus começa a se espalhar, começa a se estender. Teve lá, você vai ler lá em João no capítulo 2, Jesus ele realiza o milagre da transformação de água em vinho. E aí depois vem, quando ele está escolhendo os seus apóstolos, um deles chamado Natanael pergunta a Filipe, a seu amigo, quando chega diante dele e diz: escuta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe diz para ele: vem e vê. E aí ele vai e é revelado a ele que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, o enviado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como relatado em João capítulo 1 versículo 29 por João Batista. E a fama de Jesus começa a se espalhar, ele começa a fazer muitos milagres, muitos sinais. E os fariseus, olhando aquilo, eles percebem: puxa vida, isso daí não pode ser de Deus. Os crentes, aqueles que deveriam cuidar do sacerdócio, mas na realidade era apenas uma casca, olhavam e diziam: não, isso daí não vem de Deus. Mas Nicodemos, mestre, a Bíblia diz que ele era mestre em Israel. Ele foi para conversar com Jesus, para tentar entender como é que era essa coisa de os enfermos serem curados, de os endemoniados serem libertos, serem livres, serem salvos daquelas situações que estavam passando, necessitando. Como é que era essa história? Como é que pode ser isso? E ele vai e diz, no versículo 2, Nicodemos foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E aí vem a primeira resposta de Jesus para Nicodemos, para esse mestre de Israel.
Ele diz o seguinte: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui Jesus está falando sobre o início, o princípio, o nascimento de novo de uma nova vida, de uma nova esperança, de uma nova fé. Amém? Amém. E aqui ele falando do início, Nicodemos ele não consegue compreender o que é nascer de novo. Nicodemos olha e diz: tá, mas como é que pode isso daí? Como é que eu vou nascer de novo? Eu já tenho meus 80 anos, já sou um homem velho, eu vou voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Nicodemos não conseguia entender. Por quê? Porque ele não era nascido de novo, ele não era nascido de Deus. Ele tinha todo o conhecimento que a Torá tem lá, o livro dos judeus, com seus mais de 600 leis, mais de 600 mandamentos para o povo judeu, dado por intermédio de Moisés. Ele era craque, ele era mestre nisso. Só que ele não tinha uma coisa: ele não tinha a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Ele não era nascido de novo. Então ele não conseguia compreender. Por quê? Porque uma pessoa, ela pode ter todo o conhecimento, irmãos. Você pode conhecer quantos livros tem na Bíblia. Você pode saber quantas cartas Paulo escreveu. Você pode saber onde está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Inclusive está nesse diálogo aqui, João 13,16. Você pode ter todo o conhecimento, mas o puro e simples fato de você ter o conhecimento, se não estiver alinhado à graça de Deus sobre a tua vida, se você ter apenas a palavra, o conhecimento das Escrituras, e você não tem quem revele essa palavra, ela se torna morta, ela se torna nula, ela não faz nenhum tipo de transformação na tua vida. Por quê? Porque é necessário o Espírito de Deus para revelar as coisas. Você tem que conhecer as Escrituras, estudar, é claro que você tem. Você tem que ter o conhecimento e buscar em Deus, e orar e jejuar, é claro que você tem. Buscar o conhecimento é necessário. Mas o mais importante é o nascimento de novo. É quando você nasce de novo. E uma pessoa, ela pode nascer várias vezes. Tem o teu nascimento natural, quando você nasceu, quando eu nasci da barriga da minha mãe. Tem o nascimento de quando você se batiza nas águas. Não é verdade? Quem é batizado nas águas? Amém? Acho que toda a igreja, 98% é batizado nas águas. Esse é o novo nascimento. Você nasceu das águas. O que é o nascer das águas? É você confessar Jesus como Senhor e Salvador, e que você quer iniciar uma nova vida diante de Deus. Uma vida agora que você vai começar. Lembra bem, o nascimento nas águas, o batismo nas águas é só o início. Ele é o início de uma caminhada na fé, de uma caminhada cristã, na caminhada do crente. Ele batizou nas águas, ele está dizendo: eu quero morrer para o mundo, e eu quero nascer de novo para Deus. Então agora ele batizou nas águas, ele vai iniciar o caminho dele. Não é tudo. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. O fato de você batizar, ele deve estar alinhado ao crer, à crença. Por quê? Porque se não tiver fé, como é que você vai ser salvo se não tiver fé no Filho de Deus? Precisa ter fé, precisa ter uma caminhada, precisa ter a busca pela santificação, pela santidade. Isso é o que vai fazer transformação na tua vida. Está entendendo? Amém? E aí então, Jesus diz para ele, põe o versículo 13. A primeira resposta de Jesus foi: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pode pôr o próximo. E aí Nicodemos, então, como eu disse, ele, como é que é essa história aí? Como é que é nascer de novo? Eu não estou entendendo. O que é o nascer de novo. O que é isso? Chegou numa hora onde o nível, mesmo os dois sendo mestres, um mestre em Israel e o outro mestre dos judeus, um não tinha entendimento de nada do que Jesus estava falando, porque não tinha graça. E aí Jesus então explica para ele, e começa a explicar.
E ali ele começa a explicar o que é o nascer de novo. Como é nascer de novo. Como deve ser a nossa vida para que nós tenhamos uma vida diante de Deus. Para que a gente possa ver as bênçãos descendo sobre a nossa vida. Vocês não viram o irmão Joel dando testemunho aqui, o pastor Joel? Olha a bênção que desceu sobre a vida dele. Por quê? Porque ele buscou. Ele buscou em quem? Em Deus, no Espírito Santo. A Paula veio aqui e deu testemunho. Olha o que Deus fez na vida dela. Ela teve, Deus colocou no coração dela o princípio desse propósito de 21 dias. E quando ela firmou em Deus, quando ela se agarrou, quando ela tomou posse da promessa, pode ter sido a última a ser abençoada, mas a maior bênção veio sobre a vida dela. A maior bênção veio sobre a tua vida, Paulo. E Deus tem grandes coisas para fazer através da tua vida, em nome de Jesus. Por quê? Porque ela se dispôs. Ela entendeu, ela nasceu do Espírito, ela nasceu de novo. Ela não só nasceu das águas, mas agora ela já é nascida do Espírito. E nascido do Espírito, você ora a Deus, Ele ouve o teu clamor e Ele responde dos céus. Por quê? Porque aquele que é nascido do Espírito, quando ele levanta a sua mão para orar ao Senhor, quando ele dobra os seus joelhos, tem resposta dos céus na vida dele. E nessa manhã tem respostas dos céus para a tua vida, para todo aquele que é nascido do Espírito. Deus deu o poder e o direito de ser chamado filho de Deus, porque não vive mais na prática do pecado, mas agora você vive no Espírito Santo de Deus, aquele que te transportou do reino das trevas e te trouxe para o reino do Filho do amor. Ele vai fazer acontecer na tua vida, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia. E quando Nicodemos então faz uma pergunta, eu diria que idiota, porque não tem como uma pessoa voltar ao ventre da mãe, mesmo que ela já tenha nascido há 5 segundos, não tem como voltar. Jesus então começa a explicar, ele diz o seguinte: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é o nascer da água? É o batismo. Nascer da água, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e se arrepender dos seus pecados. Mas isso é só o início. É só o início do processo de uma vida que você vai ter a partir de agora diante de Deus. Tem pessoas que vêm aqui, batizam e nunca mais aparecem. Sabe o que elas vieram fazer aqui? Só tomar um banho, porque não teve validade nenhuma. Por quê? Porque ela nasceu da água, mas não nasceu do Espírito. Quantas vezes, ontem eu estava de noite na minha casa, eu estava vendo um vídeo de 2 carros, um Fórmula 1 e outro era uma Lamborghini, eu acho, alguma coisa assim. Eles estavam fazendo uma aposta não, um teste para ver qual carro que chegava primeiro lá na linha, lá, que cruzava a linha de chegada. Na arrancada, a Lamborghini, ela disparou no meio do caminho. O Fórmula 1 passou e cruzou a linha de chegada primeiro. Quantas pessoas boas a gente tem visto que iniciam voando. A pessoa vem, batiza nas águas, aí ela lê os Salmos, aí ela lê o Evangelho, o Novo Testamento, aí depois ela vai para o Antigo Testamento, começa a buscar, e começa a orar, e começa a jejuar, e daqui a pouco ela acha que aquilo que ela está fazendo, quando as circunstâncias começam a apertar, quando as dificuldades começam a aparecer, quando ela começa a travar no mundo espiritual batalhas, lutas, por quê? Porque nós estamos em constante batalha e lutas. A pessoa chega e diz: pai, eu estou cansado. Não adianta, olha aí, estou orando a Deus para o meu filho sair das drogas e não acontece nada. Eu estou orando a Deus por um novo emprego para o meu marido e nada acontece. As coisas não acontecem. E aí a pessoa começa a esfriar, até a hora que ela cai e não consegue se levantar mais. Por quê? Porque ela não nasceu de novo.
É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. A pessoa que cai, se prostra e se rende, ela não nasceu de novo. Você olha para a vida dela, lá no início do ano, desse ano agora, de 2024, nós estamos terminando o ano, faltam 9 dias para encerrar o ano. Você olha lá para a vida dela, 1º de janeiro de 2024, e olha para a vida dela agora, é a mesma coisa, ou pior. A pessoa não progrediu. Por quê? Porque não é nascido do Espírito. A pessoa não conseguiu progredir espiritualmente. Por quê? Porque não nasceu do Espírito. Entenda uma coisa, as coisas de Deus, elas não vão cair sobre a tua vida. Você precisa buscar. Os dons espirituais, você não recebe, você busca. Não cai de graça, você tem que buscar. Você tem que clamar. Você tem que chorar diante de Deus. Por quê? Porque aquele que perseverar até o final será salvo, amém? Então quando você olha para uma situação e você está orando a Deus, você está clamando e você vê uma dificuldade, meu Deus, meu filho não conseguiu largar as drogas ainda, mas eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Então você passa a buscar mais ainda, você passa a buscar mais, até a hora que você vai receber, amém? As lutas vêm, mas em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Por quê? Porque nós somos nascidos de Deus, nós nascemos de novo do Espírito, e há uma vida nova para nós, amém? Uma vida em Deus. E aí Jesus então começa a explicar: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Sabe, eu já falei aqui, quando eu preguei a primeira vez sobre a nossa carne, eu cheguei a comentar e aplicar: pô Deus, dá essa mensagem para o pastor Wagner, porque é uma palavra difícil, é uma palavra dura, e eu reconheço isso. Eu reconheço que muitas pessoas não têm tempo para consagrar a sua vida a Deus. Reconheço. Mas eu preciso também te dizer nessa manhã que as palavras duras são as que geram vida eterna. As palavras duras são as que vão te levar até a salvação. As palavras duras são aquelas que vão fazer com que você seja despojado desse teu corpo físico natural, de carne e sangue, e seja ressuscitado num corpo glorificado, no Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, ele cita várias passagens, vários textos a respeito das obras da carne. E é triste porque a gente muitas vezes vê pessoas que ainda não entenderam este processo. Pessoas que acreditam e acham que pelo fato de estarem congregando, de virem aqui todos os domingos, de irem no grupo caseiro, seja ele qual for, aos sábados, de vir no círculo de oração, que isso vai fazer com que elas sejam salvas. O que vai trazer salvação para a tua alma, para a tua vida, é a tua vida lá fora, não aqui dentro. Nós somos chamados para ser testemunhas do Senhor lá fora. Viu como Deus agiu? Eu vou citar a Paula de novo, porque hoje ela vai sair daqui pegando fogo no Espírito Santo. O que é que ela fez? Onde é que ela agiu? Não foi aqui. Ela levou o sal para ela, para a casa dela, foi na boca de fumo e disse para o guri: está aqui, ó, passa o sal aí em ti, que agora tu vai ser liberto em nome de Jesus. E Deus operou lá fora. Por quê? Porque Deus está com ela, Deus não está na congregação. Deus está aqui hoje? Tá. Por quê? Porque nós estamos aqui. Deus só está aqui porque a gente está aqui, porque senão isso aqui ia ser só um salão vazio. A presença de Deus, ela se faz nas nossas vidas porque nós estamos aqui. Lá em Efésios 1:4, Paulo diz que nós somos eleitos em Deus antes da fundação do mundo. Você já parou para pensar nisso? Você não nasceu porque existe um mundo para te receber. O mundo foi criado por tua causa, porque você foi eleito em Deus antes mesmo da fundação do mundo. Deus te escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Você é escolhido, você é eleito de Deus.
Ele te fez sacerdócio real. Ele te fez povo de propriedade exclusiva. Você é nação santa. Você é geração eleita. Amém? Glória a Jesus. Agora nós precisamos aprender algo. Nós precisamos aprender algo. Assim como os dons do Espírito nós buscamos, as obras da carne nós largamos. Não vai vir um anjo, pode até ser que venha, mas não é o comum. Não vai vir um anjo e dizer: fulano, larga a bebida, fulano, larga o pecado, fulano, larga o pagode, fulano, larga o carnaval. Não vai vir. O pecado você abandona. Por quê? Porque aquele que é nascido da carne é carne, e quem é carne não pode entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele não nasceu de novo. Aquele que é carne, que vive na prática da carne. O que é a prática da carne? É a prática do pecado. Paulo, ele escreveu uma lista. Eu pedi para o Lucas, que Deus abençoe a tua vida, Lucas. Ele botou vários textos que eu pedi para ele. Não sei se vai dar tempo de nós pregarmos todos. Põe lá Gálatas. Gálatas, Paulo fala sobre as obras da carne. Ele dá uma lista para os irmãos. Lá em Gálatas 5, 16, 21 ao 21 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, ou seja, eles se degladiam. É uma guerra. A tua alma, por exemplo, ela é idólatra. Você sabia disso? Quando você se depara diante de uma situação, quando você se depara diante de algo que te deixa triste, você vê, por exemplo, um filho num leito de hospital, você fica triste, não é verdade? E qual é a tendência da alma? É fazer com que você se entristeça e se prostre diante da situação. Aqueles que são nascidos da carne, o que acontece? A alma consegue fazer com que a carne fale mais alto do que a palavra viva do Evangelho. E aí a pessoa se prostra diante de uma situação, ela se rende, ela diz: realmente, não tem mais jeito, não tem como. Olha aí o que aconteceu, tomou 20 tiros, não tem mais como. Aí a pessoa se prostra, ela se rende, ela desiste. Por quê? Porque a alma, ela é idólatra. A gente deve se prostrar somente ao Senhor, que é o nosso Deus. A gente não pode se render, se prostrar. Quando as circunstâncias vêm sobre a tua vida, e ela vem sobre a vida de todos nós, de todos, não veio sobre a vida do pastor Joel, não veio lá uma carta de intimação, veio uma circunstância. Agora o que ele fez? Ele poderia ter se prostrado, mas ele não se prostrou. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Então ele olhou aquela situação e disse: Senhor, isso daqui não vem de ti, isso daqui tu não vais permitir. Por quê? Porque eu sou teu filho, eu sou nascido de Deus. Então ele foi às 3 horas da manhã para a sua empresa, onde ele trabalha, e começou a clamar, começou a orar, começou a buscar, e Deus deu vitória. Por quê? Porque aquele que busca recebe. É assim que funciona no reino. Você busca para depois receber. E Paulo então ele cita algumas obras da carne. Eu vou ler rapidinho. Versículo 18: se sois guiados, volta ali, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Eu não vou entrar nesse mérito, nós não temos tempo. Bota o próximo. Porque as obras da carne são manifestas e conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, olha aí a alma, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais os declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque é nascido da carne, porque não nasceu ainda do Espírito. É nascido da carne, bebedice, glutonaria, inveja. É nascido da carne, porfias, iras, pelejos, dissensões. É nascido da carne, ainda não nasceu do Espírito. E quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus.
Por quê? Porque a pessoa está inclinada para a carne. E o que é inclinação para a carne? É morte. Qual morte? Espiritual. Mas nessa manhã eu quero te dizer uma coisa: Jesus tem vida espiritual para você. Jesus tem vida espiritual para a tua vida. Você vai viver em Deus e você vai praticar as coisas do Espírito, e você vai andar no Espírito, e você vai ser guiado pelo Espírito, e você vai receber o dom da supremacia, da multiforme sabedoria de Deus sobre a tua vida. A vida espiritual para você nessa manhã. Receba da parte de Deus a vida espiritual, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem coração viu, e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano. Mas eu quero te dizer uma coisa: tem vida espiritual de Deus para você nessa manhã. Tem vida de Deus, vida de Deus. Receba, receba, receba a vida de Deus. Receba em nome de Jesus. Tem vida de Deus para você. Agora é necessário entender e abandonar essa lista. Olha depois lá na tua Bíblia e diz: eu vou largar tudo. Porque não tem como carregar uma cruz sem abandonar tudo. Jesus disse lá em Mateus 11: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você não consegue carregar uma cruz. E essa lista aqui de Gálatas, das obras da carne, não tem como você ter vida com Deus sem abandonar o pecado. Ah, pastor, mas tu não peca? Pega, claro que pega. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A diferença é que quando você peca, você se arrepende e você diz: Senhor, não deixa eu cair. Senhor, não me deixa ficar prostrado diante da situação. Não me deixa ficar rendido. Eu caí, eu pequei, mas eu me arrependo. Obrigado pelo teu sangue, pelo sacrifício da cruz. Porque assim como o menino nasceu e simboliza o Natal, um filho se nos deu também. O sangue foi vertido por nós naquela cruz. Mais importante do que o nascimento foi a morte e a ressurreição de Cristo, porque é ela que te traz a esperança da salvação. Por quê? Porque o início não é tudo. O início é apenas o começo de uma caminhada. Aqueles que vão ser levantados por Deus com o corpo glorificado são os que permanecerem até o final. E para você permanecer até o final, entenda uma coisa: você tem que nascer de novo. Você tem que nascer do Espírito. Você tem que ser crente cristão, não só aqui dentro, mas lá fora também. As pessoas têm que olhar a tua vida e dizer: esse daí é diferente. Ele é diferente de nós. Por quê? Porque ele tem vida espiritual. Porque ele tem o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. E nessa manhã tem vida espiritual para você. Entenda uma coisa: tem vida espiritual de Deus para você. Mas para isso você tem que inclinar. Paulo, ele escreve também aos Romanos: você precisa inclinar para as coisas do Espírito. Se você ler depois aqui Gálatas, na sequência tem os frutos do Espírito. Está lá: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 frutos que, se você buscar, você vai viver em Espírito. Agora você só vai conseguir nascer do Espírito, nascer de Deus e caminhar conforme o Espírito, se você buscar e abandonar as coisas da carne. Por quê? Porque uma peleja contra a outra. Não tem comunhão carne e Espírito. Não tem comunhão. Não tem como você viver lá fora pulando o carnaval e vir aqui adorar a Deus. Não adianta, não vai adiantar. Se você não abandonar, não vai. Uma coisa anula a outra. Você precisa entender e nascer do Espírito, amém? Para isso você precisa pender para as coisas do Espírito. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, bota aí, Lucas. Olha que Paulo escreve no versículo 5 ao 9: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte,
mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando você inclina-se para as coisas da carne, mesmo que seja pouca, pense em algo reto, ereto, um cetro de equidade, retidão e justiça, que forme perpendicularmente um ângulo de 90 graus como o chão, perfeitamente aprumado. Quando você pende para o lado da carne, mesmo que seja pouca, você está sujeito à condenação. Por quê? Porque você está inclinado para a carne. E a inclinação para a carne é o quê? Morte. Ah, qual a morte física? Não, é espiritual. A inclinação para as coisas da carne te mata. Te mata espiritualmente. Mas os que se inclinam para o Espírito, e aí é que está o segredo. Talvez você esteja apenas iniciando esse processo todo. Você não precisa ler o livro inteiro de Mateus num dia só. Pode ler um capítulo, mas se você ler esse capítulo e você aliar o conhecimento, a graça, você vai ter vida espiritual. Quem está entendendo? Amém? Quando você inclina-se para as coisas do Espírito, eu vou ler uma mensagem, eu vou ler um trecho, um versículo, e eu vou botar em prática isso. Você não precisa adquirir o conhecimento inteiro numa semana só. Lembra, o Evangelho ele é uma caminhada, ele é uma corrida. O objetivo é o final, é onde nós vamos chegar lá no fim. Não é o início ele é apenas um indício de quem você vai ser espiritualmente. O mais importante é que você permaneça e prevaleça até o final. A esses será dada a coroa da glória. A coroa da glória será dada para quem? Para aqueles que permanecerem até o final. Ah, pastor, mas eu tenho caído tanto no pecado, eu tenho pecado tanto, irmãos. As misericórdias de Deus, elas se renovam a cada dia. Elas são o fato de nós não sermos consumidos, são as misericórdias do Senhor. Então nessa manhã talvez você venha para cá e diga: mas eu tenho vivido a minha vida no pecado. Você pode começar um novo marco a partir de hoje. Você pode nascer de Deus hoje. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo em direção ao alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. Esquece, joga. Deus disse: dos teus pecados eu não me lembro mais, eu joguei no mar do esquecimento. E nasça de novo hoje do Espírito, porque tem vida espiritual para você nessa manhã. Interessante que, põe o versículo 7 de Romanos, Paulo diz assim, ó: portanto a inclinação da carne é o que? Inimizade contra Deus. A pessoa que atenta para as coisas da carne, para fazer a sua própria vontade, ela não está no centro da vontade de Deus. E quando você não está no centro da vontade de Deus, Paulo declara que você se torna inimigo dele. Eu pergunto para você: você tem lá a tua casa, você tem uma pessoa que quer te matar, que te odeia, que não gosta de você. Você convidaria essa pessoa para entrar junto na tua casa? Eu não convidaria. Ele é meu inimigo, ele quer a minha morte, ele quer o meu mal. Eu não vou trazer para dentro da minha casa. Eu tenho alguém que quer o mal dos meus filhos, eu não vou trazer para dentro da minha casa. Por quê? Porque é inimigo. Eu estou parafraseando, tá? Eu não tenho inimigos. Mas se você tem alguém, você não convida essa pessoa para dentro da tua casa. Lá em Tiago, bota o texto de Tiago. Olha o que ele fala sobre a inimizade com Deus. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quer continuar na prática do pecado? Quer continuar pecando? Quer continuar? Você que está cometendo, sabe que está cometendo o pecado e não se arrepende, quer continuar na prática do pecado? Você vai ser chamado inimigo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: os inimigos de Deus, eles não vão ficar no céu.
Não vão. Eles não vão ser levados ao céu. Aqueles que tentaram ser inimigos de Deus e ainda são até hoje, foram expulsos dos céus. Satanás e 33% dos anjos foram expulsos. Por quê? Porque se tornaram inimigos de Deus. Então, entenda uma coisa: aquele que continua na prática do pecado, ele não é nascido de Deus. Mas nessa manhã, Deus ele vai renovar corações aqui. Deus vai trazer vida espiritual para você. Porque agora você vai ser levado a caminhar pelo vento, pelo sopro do Espírito. Volta lá em João. Eu tinha outros textos, eu vou encerrar antes do meio-dia, não se preocupe. No versículo 8. Lá em João 8. Após então você entender o que é nascer de novo, nascer do Espírito, tem um mistério. Tem um mistério que muitas pessoas não se dão conta. Olha o que Jesus disse no versículo 8. O vento assopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe quando você sabe que é nascido do Espírito? É quando você não faz mais a tua vontade. É quando você entregou o controle da tua vida completamente nas mãos de Deus. Tem pessoas que entregam o controle da vida, né? Elas oram: Deus, eu entrego o meu controle da minha vida nas tuas mãos. Que seja feito conforme a tua vontade, não a minha. A pessoa entrega. No primeiro desafio ela toma de volta o controle. Aí você olha para a vida dela lá no início, 1º de janeiro de 2024, e você olha para a vida dela agora, é a mesma coisa. Ela não progrediu espiritualmente, porque ela não é levada pelo vento do Espírito. O vento do Espírito, ele carrega aquele que entrega o controle na mão dele e deixa. Você quer crescer espiritualmente? Ah, pastor, mas eu tenho dúvidas, eu não sei se eu entregar totalmente o controle. Irmãos, faz um teste, faz uma prova. Você já teve um ano inteiro e não mudou nada a tua vida. Experimenta em 2025 entregar e deixar o controle nas mãos de Deus, para você ver a bomba que você vai ser nas mãos dele. Experimenta ser levado pelo vento do Espírito, como se fosse um rio. Ezequiel, lá em Ezequiel no capítulo 47, ele fala sobre o rio de Deus, sobre o rio do Espírito. O profeta entra na água, 1000 côvados, a água dá nos tornozelos. Ele entra mais 1000 côvados, água pelos joelhos. Ele entra mais 1000 côvados, água pelos lombos, pela cintura. Quando ele entra mais 1000, ele afunda no rio. E quando ele afunda no rio, ele diz assim, ó, interessante, porque quando eu afundei, tudo passou a ter vida. Deus traz à existência as coisas que não existem. O teu milagre, ele precisa ser provocado. Você sabia disso? Você é quem provoca o teu milagre. Aquele que não tem vida espiritual, quando ele mergulha no rio de Deus, quando ele é levado pelo vento do Espírito Santo, tem vida espiritual para ele esperando. Até onde não existe, Deus cria a vida. Mas tem que entregar o controle, amém? Tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Talvez você me pergunte, olha o versículo 9, como Nicodemos perguntou para Jesus: como pode ser isso? Talvez você esteja dizendo: pastor, como pode ser isso? Eu só tenho uma coisa para te dizer, e para finalizar nessa manhã: Deus tem vida espiritual para você. Deus tem vida para você. Incline-se para as coisas do Espírito e entrega o controle da tua mão, da tua situação, nas mãos do Senhor, porque todo aquele que crê verá a glória de Deus, e todo que é nascido de Deus crê. Amém? Glória a Jesus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Nessa manhã, o Senhor,
Eu tenho certeza que Ele vai queimar corações aqui. Eu tenho certeza que Deus vai operar sinais, prodígios. E eu quero que você saia daqui fortalecido. Eu quero que você saia daqui cheio da graça e da presença. Você pode estudar, pode entender, pode aprender, lendo as Escrituras, mas há uma importância muito enorme, muito grande, que você precisa entender, que é a busca pela santificação, a busca pela santidade. Talvez você esteja aqui nessa manhã e diga: pastor, mas eu esse ano fui abençoado, eu fui cheio do Espírito Santo, Deus me usou, Deus agiu na minha vida. Eu quero dizer para você, no ano de 2025 você tem que buscar mais ainda. Se você foi cheio 3 vezes, se você foi renovado no Espírito Santo 5 vezes, no ano de 2025 você vai buscar 6, 7, 10, 20. Por quê? Porque a luta, a busca, ela é contínua. Não desanime. Não desanime, querido. Não desanime. Aleluia. Amém. Nós vamos orar. Eu queria que os pastores viessem aqui à frente. Nós vamos despedir vocês com uma oração, com a bênção do Senhor. Amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pode passar, irmão.